Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de Nosso Senhor Jesus, em mais uma live, no qual todos os dias nós estamos fazendo. O único interesse é falar da nossa vida, tanto material como espiritual, mas o alvo perfeito que nós temos é Deus. E eu queria dizer aos amigos ouvintes o seguinte: muitas vezes nós vemos no mundo, no nosso mundo aqui, Brasil, por exemplo, a situação como se ocorre todos os dias. E na maioria das vezes nós entramos em desespero, Você vê alguém desesperado, alguém reclamando. Nossa, como eu queria tanto ter isso. Eu queria tanto ter aquilo. Mas o fim de tudo é o quê? O fim de tudo é nada. Sabe por quê? Porque se você olhar a vida de quem está vivendo bem, ganhando bem, morando bem, você vai vê-lo sempre descontente com alguma coisa. Ou seja, de que forma gastaria para que alguém fosse feliz? O que, melhor dizendo, seria o suficiente para que as pessoas fossem realmente todos felizes? Porque se você for olhar ao seu redor, nas notícias do Brasil e do mundo, sempre você vai ver gente infelizes. É como eu já disse, alguém coloca o mundo em sua mão, tendo nas mãos as melhores coisas, e parece que não muda nada na vida das pessoas. Tem pessoas que o povo diz que é sorte, Mas sorte não existe. Que as coisas parecem que vêm para as mãos deles assim numa facilidade tão grande que até coisas que ele nem almejava muito a ter, chega a ele. E quanto mais facilidade tem a pessoa para adquirir bens, menos ele agradece a Deus. Menos. Parece que quanto mais dinheiro, mais inimigo de Deus se torna. Isso, claro, não falando assim na sua totalidade, porque no meio aí de milhões você vai encontrar alguém que tem, que conseguiu, e às vezes agradece a Deus. Mas é muito raro, meu irmão, muito raro. E talvez seja até por isso que alguém pede e não recebe. E diz a própria Bíblia que é porque não sabe pedir, pede mal. Ou, mudando para minhas palavras, ou nem pediu, recebeu, mas esqueceu de agradecer. Certo? Porque só tem um caminho que chega até a você para te trazer algo que você tem tanta esperança.
tem que Deus entrar em ação. Porque senão, a outra parte escura da vida, tudo que quer ver, no sentido espiritual, é te ver derrotado, acabado. Que se não fosse Deus andar dia e noite com seus anjos, cercando você, sua casa, sua família, nossas casas, né? Não teria, falar a verdade, nem graça, né? Que seríamos atacados a qualquer momento. Porque quando nós pensamos que a situação para nós não está daquele jeito que gostaríamos que fosse, mas às vezes temos uma casa para morar, temos o alimento, sabemos onde vamos dormir, estamos assim. Mas mesmo assim, às vezes não paramos para olhar ao nosso lado, ao nosso redor. Porque na mesma hora que você está na sua mesa almoçando, isso no nosso país mesmo, no mundo, tem alguém mexendo numa lixeira, procurando um pedaço de pão. O que ele achar ali, ele come. Mesmo já estando já se decompondo, podre. A fome fala mais alto e ele termina comendo. Quantas vezes você tem a oportunidade de ter os seus filhos em volta de você numa mesa e tomar o café da manhã? Mas dentro do mundo existe alguém que não sabe nem se vai ter amanhã esse café. Tem mais. Tem pessoas que às vezes passam o dia sem o café, sem o almoço e vai dormir sem a janta. Quantas mães no mundo vai dormir sem comer para poder deixar o único alimento que tinha para os seus filhos? Esses dias eu vi uma cena, uma senhora contando mais ou menos parecido isso. Ela tinha lá 3 crianças, né? E não vou citar nem o estado, tá bom? Porque a mim é tão triste essas coisas que às vezes me falta interesse até de tocar nessa área. Mas alguém está precisando disso porque eu só falo por revelação. Alguém está precisando ouvir isso. Porque eu não pego um livro como a Bíblia para ficar conversando besteira, certo? De certa forma, querendo manchar a imagem de Deus. E essa senhora dizia o seguinte: peguei tudo que tinha, que era um pouco de açúcar, coloquei em um copo, misturei com água e dei aos meus filhos. Mas como o açúcar era pouco, eu também pensava que, não suportando mais, com aquele rosto deformado, caído, aquelas criancinhas com o rosto fundos, aprofundados, as suas bochechas,
E ela disse: não deu para mim beber um pouco daquela água doce. Entregou seus filhos que, tendo bebido aquela água doce, diz: filhos, vai dormir. Porque você dormindo, a fome passa. Enquanto nós sabemos que nesse país tem gente jogando fora. Sabe aquela comida que você despeja no lixo? Tem alguém que agradeceria a Deus melhor do que você, melhor do que eu por aquela comida. É assim o mundo, amigo. É assim. Colocamos pessoas que nos lideram dentro de um país rico e ter que conviver com a desgraça. Isso é muito triste. A gente, às vezes, que tem coração, como muitas pessoas que estão me ouvindo, tem vontade de resolver esse problema. Mas não temos condições, porque não são poucos, são muitos. Mas nós temos um país produzindo em porções, enchendo bolsos de pessoas, comprando aviões, fazendo excursões em países no estrangeiro. Ele nem lembra que existe Deus. Pior, jamais lembra que alguém, enquanto ele está todo exuberante, todo cheio de glória, cruzando os céus, tem pessoas que não têm uma casa para morar. Tem pessoas que, enquanto ele está fazendo desperdício com coisas, prefere jogarem fora do que lembrar que debaixo das pontes existe alguém tentando aquecer seus filhos. Porque às vezes ele não tem uma certa inteligência para procurar uma saída diferente. Até porque esse país também é dele. Mas dele, entre aspas, né? Porque ele não é visto, não é lembrado, não é ninguém. Não é nada. É simplesmente uma réplica dos outros que estão vivendo numa boa, né? Eu, quando vejo desastres naturais que vêm arrasando o mundo, eu tenho pena de algumas daquelas pessoas, mas também me coloco em cena que Deus está liberando pouco sofrimento. Talvez se Deus fizesse assim com as mãos e soltasse sofrimento. Porque a maioria do mundo está precisando de sofrer. É porque estão sofrendo pouco. Isso falando de quem tem poderes, né? Porque os outros já sofrem. Não é por esses problemas que acontecem. É porque alguém quer destruí-lo, simplesmente. Para muitas pessoas dentro do mundo que estão lá na parte alta, em poderes, os que estão cá embaixo não significa nada.
é simplesmente o lixo dos lixos. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou revoltado por mim, porque Deus tem me dado o suficiente. Não, eu não tenho riquezas, não tenho. Eu não sou nem classe média. Mas Deus tem posto na mesa o alimento. Pode não ser todos os dias aqueles alimentos que eu queria ter, mas está pondo aquele alimento que alguém está querendo e não conseguiu. Sabe o que significa isso? Está faltando. Muitas vezes pode existir pessoas, até ateus, sei lá, que não respeitam a Deus, que pode achar até que Deus esqueceu esse mundo e até mesmo, de certa forma, ruim. Mas não. Sabe o que acontece? Está faltando Deus fazer isso, ó. E soprar assim, ó. Mais sofrimento. Exatamente nas pessoas que acham que os outros não sofrem com a sua incapacidade, com a sua ignorância, com o seu desamor. Precisava chegar mais sofrimento, amigo. Mesmo que eu sofra misturado com esse sofrimento. Glória seja dada a Deus, porque eu, no lugar de Deus, eu já tinha perdido por completamente a paciência. Sabe por quê? Isso é revelação. Eu estou sendo revelado que o sofrimento está pouco. Sabe por que está pouco? É porque Deus não é igual a certas pessoas. Que se fosse para eles vender a mãe, eles venderiam em troca de dinheiro e para viver bem. Pessoas que usou o seio da sua mãe para amamentá-lo. Levou beijos até demasiadamente. E às vezes, em certo momento, essa mãe para ele não significa nada. Nada. Às vezes tem pessoas, não estou falando de todos, mas tem pessoas que eu já vi isso passando na minha frente, que sente-se envergonhado até dos velhinhos, pais e avós chegar diante deles. Tem pessoa que tem vergonha de falar o nome de Deus, do qual ele todo dia precisa e vai precisar muito mais, porque quando termina todo, esgota todo nossos recursos, ainda existe um que nós podemos gritar. Porque se deixar ter a consciência de certos seres que dizem ser humanos, mas eu não o considero como humanos. Essas pessoas, não. Quando acabar tudo para você, esqueça. Não estou colocando todo mundo. Eu tenho que ir me consertando assim. Porque senão, quem vai se dar mal na história sou eu. Quando eu estou aqui com o coração arrebentado, partido, de certa forma até infeliz, não pela vida que tenho, porque o que tenho é de Deus, nem o meu corpo eu vou poder levar. É triste, amigo Vítor. E talvez seja por isso que está escrito no capítulo 6 de Timóteo,
aqui no verso 7, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tem muita gente enganada, né? Tem muita gente enganada. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sabe por que está aqui em Timóteo assim? Porque tendo alimento e com que nos cobrirmos, já é muito motivo de ficarmos alegres. Porque tem pessoas que não têm maneiras nem de aquecer os seus corpos. E não têm alimento. Entre um que está passando fome e o outro que está podendo pelo menos ter a refeição, quem tem essa refeição é rico. Porque troque de pensamento, só de pensamento, o lugar com pessoas que estão vivendo assim. E mais, às vezes reclamamos, Deus atuante, vendo as nossas necessidades, reclamamos. E o outro, se colocarmos no lugar dele, será que eu tinha motivo para dizer alguma coisa? Mas os que querem serem ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. O mar de felicidade temporária, muito dinheiro, ela vale para ele por algum tempo. Mas depois, isso não passa de uma corrida louca, desenfreada, impensada, maldita, falta de conhecimento, falta de sabedoria, e às vezes no meio de homens sábios, né? Sábios. Porque a sabedoria, a perfeita só vem de Deus. A sabedoria dos homens, na maioria das vezes, são ignorância. A sabedoria dele faz ele esquecer que ele vai ter que morrer, como se dizem. A sabedoria faz ele esquecer que tem um lago de fogo esperando ele. Porque se ele não respeita os homens, pelo menos essas pessoas com esses caráteres teriam que lembrar que Deus não está brincando com ele. E não está gostando das suas ações. E se ele assim não lembra, é porque ele não é sábio. Porque a sabedoria do homem, quando ela vem de Deus, ela coloca diante dele um espelho, o qual ele coloca a sociedade em si de igual para igual. Querer ter tudo e ver os outros sem nada não é ser sábio, é ser ignorante. Muitas vezes até ladrões, corruptos, infernais, malignos, satânicos, porque Deus é o Deus de todos, do pobre, do rico, do doente, do que goza perfeita saúde. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não está falando que o dinheiro é amaldiçoado, não. É esse amor em cima do dinheiro e que é o dono de todos os males, todos é todos. E se uma pessoa tem esse lado aquisitivo bem, tanto ele tem a chance para fazer o bem se ele fosse do bem,
como ele está granjeando para ele males e todos os males, certo? Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, correndo atrás de riquezas e dinheiro, esqueceram o próximo, esqueceram a mãe, esqueceu o pai que ele colocou lá no asilo, tendo poder, e nem o visita. Certo? Ele entra nos males, que é todos os males disso aqui, até o pescoço, a ponto de sufocar o seu próprio espírito. E aí, ele perde a fé, ele torna um ignorante no sentido fé. Porque ele só tem fé no dinheiro. Ele só tem fé que vai conseguir amanhã mais outra maneira de riqueza. Certo? E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou está conquistando para ele mesmo a própria desgraça do corpo e do espírito. Será que são sábios? Será que é bom ser rico dessa maneira? Ter dinheiro não é problema. Ele é a raiz de todo mal, é por causa do seu mau uso, seu egoísmo. Mas tu, homem de Deus, você que respeita a Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Ou seja, seja sábio, idiota. Você que diz que é. Cadê a sua sabedoria? Ou você está pensando que Deus é algum palhaço que cria uma população que dá provas para todos nós aqui na Terra que ele existe? Tudo isso, será que gasta o quê para que alguém acredita que tem Deus? Está precisando que Deus faça o quê? Que faça o que está próximo a acontecer, até se tornar um pantanal de sofrimento. Um vai tentando engolir o outro, tentando, ninguém mais presta para eles, e eles vão pisando por cima. Aguardem-se, aguardem. Deus está de olho em você, homem maligno, que não teme o Senhor dos Exércitos. Vai chegar na sua casa, sabe o quê? Além dos bens que você quer possuir, às vezes até tirado injustamente de outras pessoas, vai chegar o que você nunca esperou que chegava na sua vida. E você pensou que comprava tudo. Você não consegue comprar Deus, ô homem idiota. Você não é sábio. O sábio, diz a Bíblia, ele vê o mal e foge, procura se safar. E o tolo parte para cima e cai no abismo. Prezado amigo, eu agradeço você por tudo, porque sem você eu estaria aqui pregando para o vento, falando, elogiando, que Deus não precisa dos meus elogios, mas, de certa forma, tentando engrandecer algo de Deus que alguém esqueceu de fazer isso. Porque na minha casa, eu agradeço todos os dias, até pelo ovo. Não precisa ser uma cartela de ovo. Um ovo que entra nessa casa. Mas também, junto com essa minha maneira de crer, não teve doença nenhuma que a resistisse ficar no meu corpo. Certo? Eu tenho 70 anos de idade. Eu desafio um jovem
a fazer o que eu faço. Não é porque Deus gosta mais de mim do que dos outros. É porque eu abri a porta da minha casa para eu recebê-lo. Porque ele é meu amigo. E para ser amigo de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa de algo que venha dele, para que ele te receba. Aí então você dirá a doença que tiver chegado até você, morra, doença. É o teu fim. Mas para isso, você tem que usar aquelas palavras de Jesus. Aquele que estiver em mim, Jesus disse. Estar em Jesus, está um montão de gente falando, né? Mas ainda tem mais uma outra palavra emendada a essa que eles esquecem. Aqueles que estiverem em mim e eu nele, tudo quanto pedir será feito. Ah, não, mas eu vi um ali que está com Jesus e a vida dele está uma miséria. Não, ele pode estar em Jesus, é porque Jesus não está nele. Certo? Então é isso, amigo ouvinte. Por favor, deixe seu like, compartilhem, por favor, e se inscreva no canal. Vamos mudar esse evangelho manufaturado para um evangelho, certo? Do reino, que Jesus falou dele. Enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Porque tem que sofrer muito. Senhor, meu Pai, eu agradeço por todos esses ouvintes que estão ouvindo nesse instante. Receba, Senhor, o meu pedido aos velhinhos do asilo, Senhor, as pessoas que estão debaixo da ponte, as pessoas que estão sendo pisadas pelos seus próprios líderes, que eles têm confiado que é a sua escapatória. Senhor, misericórdia, dê o pão ao faminto, Senhor. Juízo para aqueles que já perderam até os rumos. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.